Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso treinamento Conheça seus direitos. Hoje, esperamos fornecer algumas informações sobre seus direitos no que diz respeito à fiscalização de imigração. Também apresentaremos ferramentas e informações para que você e a sua família se sintam mais preparados caso tenham algum tipo de interação com a fiscalização de imigração. Há muitas coisas que não podemos controlar, mas podemos garantir que todos nós estejamos informados. Informações importantes sobre a cidade de Summerville. A cidade de Summerville é uma cidade santuário e uma comunidade acolhedora desde 1987. Isso significa que o governo local não colabora com o governo federal, no sentido da fiscalização do cumprimento das leis de imigração, já que isso é uma responsabilidade do governo federal. Isso também significa que o tratamento é igualitário para todos, independentemente do status de imigração. E outro ponto fundamental, confidencialidade. Todas as informações dos residentes de Summerville que são compartilhadas com a prefeitura são confidenciais. Durante este treinamento, destacamos que não somos advogados e não estamos dando aconselhamento jurídico. Estamos apenas compartilhando os direitos básicos de todos os residentes. Caso você precise de outros recursos ou tenha perguntas específicas, por favor, entre em contato conosco. somervillema.gov/summerviva. Começaremos com uma visão geral de como funciona a fiscalização de imigração. Existem três grandes órgãos no Departamento de Segurança Nacional. O primeiro é o Serviço de Imigração e Controle Alfandegário, Immigration and Customs Enforcement, ou ICE, pela sigla em inglês, que é a Polícia de Imigração dos Estados Unidos. O ICE detém as pessoas que ele tenta deportar e também representa o governo na instância judicial de imigração. O segundo é a Alfândega e Proteção de Fronteiras, Customs and Border Protection, CBP, pela sigla em inglês, que é a polícia de imigração na fronteira dos Estados Unidos. Eles também podem fiscalizar todos os lugares dentro da área de 100 milhas ou 161 quilômetros ao longo das fronteiras terrestres e litorâneas. É possível ver agentes da CBP nas fronteiras do Canadá e do México. Também estão presentes em todos os nossos aeroportos internacionais. Além disso, a CBP é responsável por manter pontos de verificação em qualquer lugar dentro de um raio de 100 milhas, ou 161 quilômetros, da fronteira. Por exemplo, é possível que você ouça sobre postos de verificação ao longo das estradas em Maine, Vermont, New Hampshire ou na região upstate de New York. Em seguida, aos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, USCIS, pela sigla em inglês, que quer dizer US Citizenship and Immigration Services. Eles analisam requerimentos e realizam entrevistas para asilo, green cards, vistos especiais e cidadania. Eles podem conceder status a pessoas qualificadas, mas também podem negar pedidos. Infelizmente, há muitas maneiras que a imigração pode usar para encontrar indivíduos para deportação. Muitas pessoas são encontradas pela CBP na fronteira quando tentam entrar nos Estados Unidos sem documentos válidos. Os agentes do ICE também podem deter pessoas que já estão nos Estados Unidos. Quando as pessoas são presas pela polícia e acusadas de um crime,
As impressões digitais dessas pessoas são compartilhadas com a imigração, que pode decidir deter esses indivíduos e colocá-los em processo de deportação. Uma das formas mais comuns pelas quais a polícia pode identificar pessoas é por meio de abordagens de trânsito. Falaremos posteriormente sobre seus direitos para o caso de você ser parado enquanto estiver dirigindo. Enquanto isso, você deve tomar medidas agora para garantir que tem os documentos válidos, carteira de habilitação e registro de licenciamento do veículo. A fiscalização também pode ocorrer como parte de uma operação ou de um esforço direcionado para deter indivíduos específicos. A imigração pode tentar deportar pessoas por não terem status de permanência lícita nos Estados Unidos. Também podem tentar deportar pessoas que cometeram crimes ou que foram condenadas por determinados crimes. Ocasionalmente, condenações até mesmo por crimes menos graves podem levar à deportação. Além disso, podem ser deportadas por violações das leis de imigração, como quando permanecem no país após o prazo de validade do seu visto, entram ilicitamente ou cometem fraude. Todas as pessoas que não sejam cidadãs dos Estados Unidos podem estar vulneráveis à deportação. As pessoas que não têm status de imigração podem ser deportadas simplesmente por não terem seu status. Contudo, até mesmo pessoas com status de imigração podem ocasionalmente ser deportadas, geralmente se tiverem sido condenadas por um crime. Se você tiver enviado um pedido de asilo, não poderá ser deportado até que um juiz de imigração analise seu pedido, e mesmo assim, poderá apresentar um recurso. A maioria dos imigrantes que já estão nos Estados Unidos tem direito ao devido processo legal e não pode ser deportado sem antes passar por uma audiência na instância judicial de imigração. Agora que explicamos como é a fiscalização de imigração, explicaremos quais são os seus direitos. O primeiro ponto importante é que todos aqueles que moram nos Estados Unidos têm determinados direitos básicos segundo a Constituição dos Estados Unidos, independentemente de cidadania ou status de imigração. Reconhecemos que os indivíduos nem sempre se sentem seguros ao fazer valer seus direitos. O objetivo deste treinamento é ensinar você a fazer valer os seus direitos, se assim desejar. No entanto, para tomar uma decisão fundamentada sobre se e como fazer valer seus direitos, primeiro você precisa saber quais são esses direitos. Primeiramente, vamos compartilhar uma ferramenta muito útil, o cartão Conheça Seus Direitos. Esses cartões têm muitas versões, mas o cartão que vemos aqui é conhecido como cartão vermelho e é feito por uma organização na Califórnia. Talvez seja difícil fazer valer o direito de permanecer em silêncio. Por isso, é importante ter uma ferramenta como este cartão para comunicar ao oficial que você deseja permanecer em silêncio e não responder a nenhuma pergunta. De um lado, está escrito em inglês que você não deseja falar com o oficial e opta por exercer seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e não autorizar o oficial a revistar sua casa sem um mandado judicial. O outro lado lembra você de seus direitos constitucionais em seu idioma principal. Se você for parado pela polícia ou pela imigração, poderá simplesmente entregar este cartão sem precisar dizer mais nada. Quais são esses direitos se a imigração vier até sua casa? O primeiro ponto importante é que, caso a imigração ou a polícia bata à sua porta, você não deve abrir a porta imediatamente. Em vez disso, você deve primeiro solicitar que os policiais se identifiquem. Poderá perguntar a eles: vocês são da polícia ou da imigração? No entanto, eles podem não dizer a verdade. Por isso, é importante perguntar aos policiais se eles têm um mandado assinado por um juiz.
Se eles disserem que sim, solicite que mostrem o mandado. Eles podem fazer isso passando o mandado por baixo da porta, segurando o mandado perto de uma janela ou segurando o mandado para que você possa vê-lo pelo olho mágico. Se o oficial apresentar um mandado judicial, ou seja, um mandado assinado por um juiz que contenha seu endereço, você deverá abrir a porta. Em um minuto, explicaremos como reconhecer um mandado judicial. Se não houver um mandado judicial, você poderá optar por manter a porta fechada. Você pode então passar o cartão Conheça Seus Direitos por baixo da porta e dizer ao oficial: solicito meu direito ao silêncio e a um advogado. Você deverá ligar para seu advogado de imigração, se tiver um, para sua organização local de direitos dos imigrantes ou para um amigo ou familiar que seja cidadão dos Estados Unidos para informá-lo sobre o que está acontecendo. Como saber se a folha de papel que o oficial está mostrando é um mandado judicial? Um mandado judicial pode variar dependendo da instância judicial que o tem emitido. Porém, todos eles terão a assinatura de um juiz. Portanto, procure a assinatura e veja se diz judge, juiz, abaixo da assinatura. À esquerda, vemos um exemplo de um mandado assinado por um juiz. Os agentes de imigração raramente têm um mandado assinado por um juiz. Em vez disso, eles geralmente têm um mandado de imigração chamado Warrant for Arrest of Alien, mandado de prisão de estrangeiro. A parte superior do mandado diz U.S. Department of Homeland Security, em português, Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E ele é assinado por um agente do ICE, não por um juiz. Esse documento concede a eles o poder para deter o indivíduo citado no mandado, mas não dá permissão para entrar na casa, mesmo que eles suspeitem de que o indivíduo procurado esteja na casa. Lembre-se, se o ICE não tiver um mandado judicial, você não precisará abrir a porta da sua casa. Mesmo que eles tenham um mandado judicial de prisão, você não precisa abrir a porta. Em vez disso, a pessoa cujo nome aparece no mandado pode sair da casa. Essa medida protegerá outros membros da família que não estejam incluídos no mandado. Se eles tiverem um mandado judicial de busca, você deverá abrir a porta, mas isso é muito raro. Agora falaremos brevemente sobre ser parado enquanto dirige. O primeiro ponto importante é que, se você reside em Massachusetts, tem direito de obter uma carteira de habilitação, independente do seu status de imigração ou de cidadania. As informações que você compartilha com o RMV, quando preenche o formulário de pedido de uma carteira de habilitação, não podem ser compartilhadas com a imigração, exceto em circunstâncias muito raras. Normalmente, quando você obtém a carteira pela primeira vez, primeiro obtém um documento de permissão para dirigir. Após passar 6 meses dirigindo com a permissão, você faz o teste prático e obtém a sua carteira de habilitação plena. Enquanto estiver com a permissão para dirigir, você deverá ter outra pessoa sentada ao seu lado no veículo sempre que estiver dirigindo. Essa pessoa deve ter pelo menos 21 anos e dirigir há pelo menos um ano. Você não pode dirigir sozinho enquanto estiver com o documento de permissão para dirigir. Esse ato é considerado dirigir sem uma carteira de habilitação válida. Portanto, é recomendável que obtenha sua carteira de habilitação plena o mais rapidamente possível. O que fazer se você for parado pela polícia ou pela imigração enquanto estiver dirigindo? O primeiro ponto importante é que você deve parar e encostar o veículo à direita com segurança. Permaneça no carro e coloque as mãos no volante para que o oficial possa vê-las.
Se você precisar colocar a mão no bolso, na bolsa ou no porta-luvas para pegar sua carteira de habilitação ou o documento do veículo, peça permissão ao oficial primeiro para que ele não pense que você está pegando uma arma. Como motorista, você deve informar seu nome e endereço. No entanto, você não precisa responder a nenhuma outra pergunta, inclusive perguntas sobre onde nasceu ou seu status de imigração. Em vez disso, você pode dizer ao oficial que está exercendo o direito de permanecer em silêncio e mostrar o seu cartão Conheça seus direitos. A polícia somente poderá revistar seu carro se você autorizar, ou se a polícia tiver motivos para acreditar que você esteja envolvido em um crime. Você pode dizer claramente que não autoriza uma revista. No entanto, se eles decidirem revistar seu carro, não interfira. Os passageiros no carro podem perguntar se estão liberados e, em seguida, sair do veículo se for seguro. Por último, é importante não apresentar documentos falsos nem mesmo carregá-los com você. Se você for detido, a imigração poderá revistá-lo e a posse de documentos falsos tornará seu caso mais complicado. O que fazer se a imigração ou a polícia parar você em público? Novamente, é importante lembrar de manter a calma e não correr. Pergunte se você está detido ou liberado. Se disserem que você não está detido e que está liberado, deixe o local calmamente. Se você for detido ou preso, não resista. Diga ao oficial que você deseja exercer o direito de permanecer em silêncio e falar com o advogado. A imigração ou a polícia não pode coletar suas impressões digitais, a menos que você esteja sendo detido. Lembre-se, nunca apresente documentos falsos. Se você tem documentos de imigração válidos e tiver 18 anos ou mais, a lei exige que carregue seus documentos de imigração com você o tempo todo. Estas são algumas medidas que você pode tomar para se preparar. Leia essas informações e conheça seus direitos para quando um oficial fizer perguntas ou for até sua casa. Memorize números de telefone importantes, como o número de seu advogado ou de uma organização comunitária de sua confiança, bem como o telefone de alguns familiares. Se você for detido ou preso, provavelmente poderá fazer apenas uma ligação telefônica. Por isso é importante memorizar os números de telefones corretos. Se você tiver um advogado, ligue para ele primeiro. Caso contrário, ligue para um familiar e peça que ele entre em contato com o advogado o mais rapidamente possível. Pense em um cidadão americano ou alguém com status de imigração seguro de sua confiança, como alguém que tenha green card, para que essa pessoa possa pagar sua fiança de imigração para liberá-lo da detenção, caso você esteja detido. É importante conversar com essa pessoa com antecedência. Se você for preso ou detido, não assine nada nem concorde com a saída voluntária sem antes consultar um advogado. Consulte um representante jurídico qualificado e não confie no que os agentes de imigração disserem sobre seus direitos. Eles não são obrigados a dizer a verdade ou informá-lo sobre todos os seus direitos. Você sempre tem o direito de permanecer em silêncio, ligar para um advogado ou familiar, receber visitas de um advogado e entrar em contato com seu consulado, se achar que o consulado pode ajudá-lo. Se alguém que você conhece foi detido, pode usar o localizador de detidos online em locator.ice.gov para ver onde essa pessoa foi detida. Você precisará saber o país de nascimento da pessoa, além do número de identificação de imigração, o A-Number, ou o nome completo dessa pessoa. Quando uma pessoa é detida, geralmente há um tempo até que as informações de localização dessa pessoa estejam disponíveis no sistema do localizador de detidos online. Quando a imigração decide deportar alguém, eles podem optar por colocar a pessoa em detenção de imigração.
A imigração não detém todos os que estão em processo de deportação na instância judicial de imigração. Muitas pessoas podem ser liberadas mediante pagamento de fiança. Ocasionalmente, a imigração define um valor de fiança, mas você pode solicitar que o juiz de imigração revise a decisão da fiança. É melhor conversar com o representante jurídico na preparação dessa solicitação, pois você provavelmente poderá solicitar que o juiz revise o valor da fiança apenas uma vez. Ao solicitar a liberação por fiança, é importante mostrar que você comparecerá a futuras audiências na instância judicial de imigração e que tem fortes laços familiares e comunitários. A fiança pode ter o valor mínimo de US$ 1.500, mas muitas vezes esse valor poderá ser mais alto. Somente um indivíduo que seja cidadão norte-americano ou que tenha status de imigração seguro, como Green Card, deve ir à imigração para pagar a fiança. O próximo tema é o conhecimento de seus direitos relacionados aos seus filhos e familiares. Se você for pai ou mãe, tem direitos como pai ou mãe, independentemente de seu status de imigração. Nas interações com os agentes de imigração, geralmente não é necessário apresentar informações sobre seus filhos. No entanto, se você é o responsável principal pelo cuidado de uma criança, talvez seja interessante informar ao agente de imigração, porque poderá influenciar a decisão de deter você ou não. Se você for detido pela imigração, terá o direito de tomar providências para o cuidado de seu filho. Você pode solicitar uma ligação telefônica adicional para tomar essas providências e perguntar como poderá entrar em contato com seus filhos. Se seus filhos estiverem no sistema de assistência social ou se houver um processo na vara de família relacionado aos seus filhos, você terá o direito de participar desses procedimentos, mesmo se estiver detido ou após ter sido deportado. A detenção pela imigração e a deportação não devem ser consideradas abandono de seus filhos. É importante preparar-se como família. Os representantes de Massachusetts prepararam um pacote de orientação para famílias imigrantes, disponível em inglês, espanhol, português e crioulo haitiano. Algumas partes também estão disponíveis em árabe. O Boston Medical Center também preparou um plano de preparação da família que pode ser particularmente útil para famílias com necessidades médicas significativas. O que é um plano de preparação para a família? Um plano de preparação para a família é uma ferramenta que pode ajudar na tomada de decisões fundamentadas sobre como cuidar de sua família em caso de detenção pela imigração ou deportação de um dos pais. Ele orienta a tomada de decisões, como a pessoa que você gostaria que cuidasse de seus filhos em sua ausência, planos para atender às necessidades médicas, emocionais e de educação de seus filhos. Em alguns casos, planos para reunificação com os seus filhos. Fazendo um plano. Atualize os contatos da escola. Certifique-se de que estejam corretas as informações de contato de algumas pessoas de sua confiança para buscar seu filho na escola, caso você não possa. Para proteger suas informações, informe a escola que deseja optar por não participar de qualquer diretório de informações que a escola divulga. Registre o nascimento do seu filho no consulado do país de origem. Se o nascimento de seu filho já estiver registrado no consulado de seu país de origem, viagens ou mudança para esse país podem ser mais fáceis. Solicite passaportes para o seu filho.
A maioria dos governos exige que ambos os pais deem permissão para que o filho obtenha um passaporte. Se você tiver a guarda unilateral, ou seja, exclusiva, ou uma ordem judicial específica, em princípio não precisará da permissão do outro genitor. Contudo, confirme com o consulado do seu país. Obtenha uma autorização de viagem. Se seu filho for menor de 18 anos, precisar viajar para fora dos Estados Unidos, poderá ser exigido que ele apresente uma autorização com firma reconhecida que lhe dê permissão para viajar desacompanhado ou com um adulto responsável. Entre em contato com a companhia aérea e com o consulado de seu país para obter orientações exatas. Você também pode decidir quem poderá cuidar de seus filhos se for detido ou deportado. Existe uma série de opções, tanto formais quanto informais. A opção mais informal é simplesmente conversar com um familiar ou amigo que você deseja que cuide de seu filho. Você também pode escrever para essa pessoa de confiança quais são seus desejos para o seu filho ou o que deseja que aconteça em caso de emergência. Essa medida não exige nenhum documento formal, mas não outorga ao cuidador nenhum direito jurídico sobre a escola ou ao médico de seu filho. Uma opção mais formal é preencher uma declaração de autorização de cuidador, que é um Caregiver Authorization Affidavit. Esse documento outorga ao cuidador de sua escolha o direito de tomar decisões sobre tratamentos de saúde e educação de seu filho por um período de até 2 anos. Esse documento não revoga nenhum de seus direitos como pai ou mãe. O documento deve ser assinado por um dos pais ou por ambos e por duas testemunhas e deve ser notarizado. O pacote de Massachusetts, Orientação para Famílias Imigrantes, contém um modelo desse documento. Outra opção é o formulário de autorização de representante temporário, ou seja, Temporary Agent Authorization. Assim como a declaração de autorização de cuidador, ele permite que o cuidador tome decisões sobre tratamentos de saúde e educação e também acrescenta poderes sobre as finanças. A declaração é válida por apenas 60 dias, mas pode ser renovada. A declaração deve ser assinada por ambos os pais, se possível, além do cuidador e de duas testemunhas. A opção mais formal é pleitear a guarda na vara da família. Se o juiz da vara da família nomear um tutor, o tutor terá poderes para exercer os mesmos direitos dos pais e o fará no lugar dos pais. Existe a possibilidade de um juiz da vara de família nem sempre concordar com a sua escolha de quem deve ser o tutor de seu filho. Dessa forma, essa nem sempre poderá ser a opção ideal. Consulte um advogado de família antes de solicitar que uma vara de família tome medidas sobre seus filhos. Um último ponto sobre a preparação. Quando se trata de imigração, é importante guardar todos os documentos. Procure manter todos os documentos em um lugar seguro. Eles podem incluir não apenas seus documentos de imigração, como também sua certidão de nascimento e a certidão de nascimento dos membros da família, registros relacionados à saúde, passaportes e outros documentos. É importante fazer uma cópia de todos os documentos essenciais e deixá-los sob a responsabilidade de uma pessoa de confiança. Além disso, pode tirar foto de documentos de imigração importantes e salvá-las em seu e-mail ou dispositivo móvel para poder acessá-las facilmente quando precisar. Muitos documentos de imigração têm o número de identificação de imigração do indivíduo, também chamado de número A.
Esse é um número importante que pode ajudar a identificar informações sobre o seu caso. Alguns documentos podem ter outras informações essenciais, como a data de sua próxima audiência ou entrevista na instância judicial de imigração. Essas datas são muito importantes. O não comparecimento em uma audiência na instância judicial de imigração pode resultar em deportação em sua ausência. Agora falarei rapidamente sobre o acesso a benefícios públicos e a regra do public charge ou ônus público. Tem havido muito medo entre as comunidades de imigrantes sobre o acesso a benefícios públicos. As pessoas temem sofrer consequências relacionadas ao status de imigração caso acessem benefícios públicos. Por isso, antes de falar mais sobre a regra de benefícios públicos, o Public Charge Rule, quero começar esclarecendo alguns pontos. Os pais imigrantes sempre podem solicitar benefícios para seus filhos que sejam cidadãos dos Estados Unidos, mesmo que os pais imigrantes não tenham status de imigração ou não se qualifiquem para um benefício. Embora o acesso a benefícios seja limitado para não cidadãos, não é necessário ser cidadão dos Estados Unidos para ter direito a benefícios públicos. Há muitos benefícios disponíveis para indivíduos em diversos tipos de status de imigração. Alguns estão disponíveis para todos os residentes de Massachusetts, independentemente do status de imigração. Segundo a atual regra de benefícios públicos, os únicos benefícios de imigração que podem afetar o pedido de seu green card são o recebimento de assistência financeira geral ou de atendimento médico domiciliar de longa duração pago pelo governo. Não há consequências imigratórias pelo pedido ou recebimento de outros tipos de benefícios. Também não há consequências quando os outros membros da família recebem benefícios públicos. Essa regra pode ser alterada no próximo governo, mas nada mudou ainda. Por último, mas também importante, nossos órgãos estaduais de benefícios e profissionais de saúde em Massachusetts não informam seu status de migração ao ICE. Os benefícios públicos podem fazer parte do teste usado pela imigração para determinar se um indivíduo pode ser autorizado a entrar nos Estados Unidos. Lembre-se de que muitos imigrantes não precisam se preocupar com essa regra de benefícios públicos. A regra aplica-se somente a alguns indivíduos que estão fazendo o pedido de um green card ou de um visto para os Estados Unidos. Normalmente, somente é um problema para indivíduos que estão fazendo o pedido do green card por meio de um membro da família. Cidadãos dos Estados Unidos ou indivíduos que já possuem um green card não estão sujeitos à regra de benefícios públicos. Indivíduos que têm ou estão requerendo um status humanitário, como status de refugiado ou asilo, ou vistos VAWA, UIT e status especial de imigrante juvenil, também não estão sujeitos à regra de benefícios públicos. Também não há teste de benefícios públicos para pedidos de DACA, TPS ou liberdade condicional. Segundo a atual regra de benefícios públicos, o governo somente analisa se o requerente do Green Card recebeu assistência financeira geral, como TAFDC ou SSI, ou assistência de longo prazo em um ambiente institucional, como uma casa de repouso paga pelo governo. Todos os outros benefícios, como vale-refeição, assistência habitacional e outros benefícios de saúde, não são considerados pela imigração.
Como muitos benefícios não estão disponíveis para indivíduos que ainda não têm um green card, na prática, a maioria das pessoas que solicitam um green card e estão sujeitas à regra de benefícios públicos não terá direito a receber esses benefícios. Lembre-se de que a maioria dos benefícios não é considerada pela atual regra de benefícios públicos. Esses benefícios nunca afetarão seu status de imigração segundo a regra atual. Eles incluem todos os programas de saúde, exceto o atendimento médico domiciliar de longa duração, todos os programas habitacionais, todos os programas de alimentação, todos os benefícios de auxílio financeiro, como seguro-desemprego e pensões, e muitos outros tipos de benefício. O link nesse slide leva você a uma longa lista de benefícios seguros, ou seja, benefícios que não causarão consequências imigratórias, segundo a regra atual. A regra atual foi incluída em nossas regulamentações federais. Ela foi contestada nos tribunais, porém aprovada. Embora seja muito possível que o governo Trump tente mudar a regra para dificultar que imigrantes que usaram benefícios públicos se qualifiquem para um green card, nenhuma mudança entrará em vigor imediatamente. Assim como ocorre com outras alterações nas leis e políticas de imigração que podem prejudicar nossas comunidades de imigrantes, toda alteração na atual regra de benefícios públicos seria contestada nos tribunais. Por último, lembre-se de que, mesmo quando o governo Trump mudou a regra anteriormente, o Green Card foi negado a apenas um pequeno número de pessoas por usarem benefícios públicos. A última informação que quero compartilhar é sobre quem está qualificado para oferecer orientação jurídica em seu caso de imigração. Somente advogados com licença válida para exercer a advocacia e indivíduos que tenham sido reconhecidos como representantes credenciados pelo governo federal podem oferecer orientação jurídica. Um representante credenciado é um indivíduo que trabalha para uma organização sem fins lucrativos e que recebeu treinamento e permissão especial do governo dos Estados Unidos para oferecer orientação jurídica, mesmo que não seja advogado. Você sempre pode confirmar se um indivíduo é um advogado ou representante credenciado. É possível verificar a licença de um advogado no estado onde ele está licenciado. Os advogados licenciados em Massachusetts devem estar registrados no Board of Bar Overseas, que é o Conselho de Supervisores da Ordem dos Advogados. Acesse o site masbbo.org e procure o advogado pelo nome para confirmar se ele é licenciado. Além disso, você pode confirmar se um indivíduo é um representante credenciado procurando-o pelo nome na lista de representantes credenciados, Accredited Representatives, do Departamento de Justiça, Department of Justice. Outros indivíduos que não sejam advogados ou representantes credenciados, como os notários e indivíduos que auxiliem na interpretação ou preparação de impostos, não estão autorizados a oferecer orientação jurídica. Se você foi vítima de fraude por alguém que afirmou ter autorização para oferecer orientação jurídica quando não tinha, poderá fazer uma denúncia. Com isso, você ajudará a proteger outras pessoas e ser útil para a sua situação. Você pode fazer uma denúncia ao Gabinete do Procurador-Geral de Massachusetts por telefone ou online.
Se você tiver alguma reclamação sobre um advogado, poderá fazer essa reclamação ao Conselho de Supervisores da Ordem dos Advogados de Massachusetts. Se você tiver um caso na instância judicial de imigração, também há um número de telefone e e-mail para denunciar fraudes. Onde você pode obter orientação jurídica de confiança sobre imigração? Há uma variedade de organizações sem fins lucrativos em Massachusetts que oferecem orientação jurídica gratuita ou com preços baixos. Você pode usar o diretório disponível em masslrf.org para localizar as organizações que oferecem esses serviços em sua área. Você responderá a algumas perguntas de triagem e, em seguida, receberá uma lista de organizações próximas ao seu local. Você deve ligar para as organizações para tentar agendar uma consulta. Se você tiver um caso na instância judicial de imigração, o local também fornecerá uma lista de serviços jurídicos. Se residir em Boston, a cidade de Boston oferece consultas gratuitas 2 vezes por mês. Ligue para eles para agendar uma consulta. Por último, se você estiver saindo de Massachusetts ou estiver tentando encontrar recursos para amigos ou familiares em seu estado, há também um Diretório Nacional de Prestadores de Serviços Jurídicos de Imigração. Sabemos que parece haver muitos aspectos fora do seu controle. Porém, há medidas que você pode tomar para manter você e sua família em segurança. Esperamos que essa apresentação tenha fornecido alguns desses recursos. Também há outros recursos, como um folheto de uma página, para que você se lembre de seus direitos, disponível em nosso site aqui. Obrigado. Agradecemos a sua participação. Caso você precise de outros recursos ou tenha perguntas específicas, por favor, entre em contato com o Samer Viva, o escritório para assuntos de imigrantes, ou visite o nosso escritório, que fica na 42 Cross Street. O nosso site é somerville.ma.gov/Samer Viva.